Da Paraíba, 1h, 34 minutos, começando o Rede Verdade desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, com informação e opinião sobre o poder e a política da Paraíba e do Brasil. Começa o programa de hoje destacando que confrontos armados entre facções criminosas levaram juízes a solicitar tropas federais para 3 cidades paraibanas durante as eleições deste ano. O procedimento envolve, até o momento, as zonas eleitorais de Itabaiana, Piancó e Baiê. De acordo com o despacho assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, essas 3 cidades apontaram necessidade de apoio das Forças Armadas para garantir a segurança da votação e da apuração dos votos. Agora, os pedidos vão ser analisados separadamente, ou melhor, autuados separadamente e encaminhados para análise. Antes do envio para o Tribunal Superior Eleitoral, responsável por autorizar o envio das tropas federais, os pedidos precisam ser analisados pelo governador Lucas Ribeiro. Portanto, vamos aguardar e ver o que é decidido com relação a esses 3 municípios e o pedido de envio de tropas federais. E o Ministério Público Federal na Paraíba realiza no próximo dia 28 uma audiência pública para discutir medidas de preservação e recuperação dos manguezais localizados na área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. A audiência será aberta à participação da população, de comunidades tradicionais, pesquisadores, órgãos públicos, representantes do setor produtivo e organizações da sociedade civil. O objetivo do encontro é debater ações concretas, urgentes, para garantir a sobrevivência dos manguezais da região a partir de estudos e propostas desenvolvidos no projeto Replanta Mangue. A audiência pública vai ser realizada presencialmente das 10 da manhã à 1h, no auditório do Ministério Público Federal em João Pessoa. Qualquer cidadão pode participar e apresentar suas contribuições. E a Anvisa suspendeu alguns lotes de produtos da marca IP após identificar falhas no processo de fabricação e risco de contaminação microbiológica. O alerta levanta preocupação sobre a segurança desses itens usados diariamente na limpeza de utensílios e superfícies que têm contato direto com alimentos. Para explicar os riscos à saúde e como essa contaminação pode acontecer, o repórter Bruce Duarte conversou com a consultora de alimentos Aline Grise. Vamos acompanhar. A Anvisa suspendeu a venda, a fabricação também e o uso de alguns produtos da marca IP, principalmente aquele com a numeração final 1. Aí tem detergentes, tem desinfetantes e alguns produtos da marca. Para conversar com a gente sobre isso, a Aline Grise, ela que é consultora de alimentos, vai nos explicar qual o risco de uma contaminação microbiológica em produtos usados na limpeza doméstica. Sempre existe risco de contaminação quando algum produto, seja ele químico ou não, ele esteja contaminado com alguma bactéria. Há suspeitas da bactéria Pseudomonas, aí que houve essa contaminação. Então, existe sim um risco indireto. Vou dar um exemplo que já me perguntaram muito no Instagram. Se eu estou usando um detergente lava-louça e eu utilizo para lavar utensílios, existe o risco? Existe. Mesmo que seja de uma forma indireta, é uma forma de contaminação. Se aquele produto estiver realmente contaminado e dependendo da contaminação, da quantidade bacteriana, eu posso sim contaminar os utensílios e aí contaminar tudo aquilo que tem na cozinha. E então essa contaminação direta ela existe, porém como funciona o controle de qualidade microbiológica em produtos industrializados? Porque a gente viu essa questão aí da marca IP ultimamente. Isso, exatamente. Existe um controle rigoroso, principalmente das indústrias, onde eles precisam seguir o Manual de Boas Práticas de Fabricação e as legislações, entre elas 275. Então, pelo que eu li, pelas coisas que a gente vem vendo aí, essa suspensão se deu por alguma falha no processo de fabricação de boas práticas dessa fábrica, até porque foi visto, aí algumas fotos, então tinham ferrugem, máquinas velhas, resto de detergente, e depois talvez eles pudessem ter reaproveitado. E aí sim existe uma contaminação bacteriana. E quais os cuidados os consumidores devem tomar ao utilizar detergentes e desinfetantes em casa? Olha, primeiramente a gente não tem como o consumidor saber se aquele produto químico ele está dentro de um padrão. O que a gente precisa fazer enquanto consumidor é comprar produtos que tenham rotulagem, que sejam autorizados pela Anvisa, nunca comprar produtos clandestinos por ser mais barato, porque isso pode trazer um risco para a nossa casa.
E o que é que esse caso revela sobre a importância, né, da fiscalização sanitária que foi realizada pela Anvisa, que detectou tudo isso e determinou aí a suspensão, venda e uso de alguns produtos da marca IP? Olha só, eu acho que a fiscalização dos órgãos fiscalizadores são fundamentais. A Anvisa, vigilâncias municipais, a Anvisas estaduais, PROCON, precisa ter essa fiscalização e cada vez maior para que a gente possa, enquanto consumidor, estar consumindo não só produtos químicos, mas produtos alimentícios também dentro de um padrão e que para isso a gente conta com os órgãos fiscalizadores para poder estar aí descobrindo exatamente o que é que está acontecendo, né? Enquanto isso, tem gente nas redes sociais bebendo detergente. Vai entender, né? A jornalista Nena Martins, vamos nessa aqui, né? A jornalista Nena Martins deixou a Secretaria Executiva de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa. Ela estava na pasta há 1 ano e 5 meses, desde o início do segundo mandato do ex-prefeito Cícero Lucena. Ela retorna ao comando da Secretaria da Mulher. A mudança ocorreu a convite do prefeito da capital, Léo Bezerra. Com o retorno à Secretaria da Mulher, Nena deve concentrar esforços em ações e políticas públicas voltadas ao público feminino. Essa vai ser a segunda passagem dela nesse espaço. Ela que já implantou projetos como a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência e o Espaço da Mulher, voltado à autonomia feminina e à capacitação profissional. Com a mudança, possivelmente, o jornalista Marcos Ueric deve ser indicado como novo secretário executivo de comunicação da capital, João Pessoa. Seguindo com o nosso Rede Verdade, porque o primeiro fórum do Farol Paraíba realizou hoje em um shopping aqui da capital um debate sobre os impactos no setor produtivo da escala 5x2. Washington Luiz tem os detalhes. O Farol de Desenvolvimento da Paraíba realiza um debate importante, uma discussão que ocorre num momento de transição intensas e discussões no âmbito legislativo. Para o presidente do Farol Desenvolvimento da Paraíba, José Carneiro, a iniciativa é importante para que o Estado não fique às margens das decisões nacionais. O Farol Desenvolvimento da Paraíba vem nesse fórum provocar justamente a discussão aprofundada das consequências, a discussão aprofundada dos impactos sobre a economia paraibana dessa mudança da escala 6x1 para 5x2. E aqui nós esperamos trazer, ao final dessa discussão, propostas e encaminhar tanto para a comissão na Câmara como para o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, justamente um documento alertando de como essas mudanças vão refletir dentro da nossa estrutura da economia e dos impactos dos empregos aqui na Paraíba. O setor produtivo paraibano precisa estar no centro dessas discussões, com o objetivo de garantir a qualidade de vida do trabalhador sem comprometer a viabilidade de empresas. É um projeto que tem fortes impactos na economia, no desenvolvimento do nosso país e precisa ser melhor discutido. Isso é o que entendemos. Ele não deve ser tocado da forma assodada que está sendo tocada. No ano eleitoral, a gente precisa se debruçar em torno dos aspectos técnicos, os impactos efetivos na economia, o que isso vai custar para a economia, o que isso vai encarecer nos produtos, porque no final das contas isso se reverte em aumento de preço. A cadeia produtiva acaba tendo que repassar isso para os preços. É uma medida que pode se tornar inflacionária, pode gerar desemprego. Então, pelas consequências que o projeto tem na economia, é preciso, a gente defende que seja melhor discutido. Eu, particularmente, e o Farol do Desenvolvimento, nós não somos contra a alteração na jornada de trabalho. Nós só reivindicamos que o processo seja melhor discutido, com mais elementos técnicos e que a classe produtiva, o empresariado, tenha a oportunidade de discutir, de se posicionar, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tentando levar a nossa opinião para as pessoas, as autoridades, os parlamentares e as autoridades governamentais que vão tratar disso. O debate visa consolidar propostas que reflitam a realidade local, servindo como base para as articulações futuras em instâncias superiores. O fórum, que reúne lideranças empresariais, representantes de diversos setores econômicos, além de autoridades para analisar sob a ótica técnica como é possível mudança na escala de trabalho e que afeta a produtividade. A discussão que passa é que
está sendo feito a coisa de maneira muito assodada. Essa é a grande preocupação. Na verdade, são 3 projetos que estão em trâmite, um inclusive de 2019, e somente agora, no ano eleitoral, é que se submete a essa discussão rápida, sem analisar as consequências de tudo isso. Importante destacar que o Brasil não foge muito da regra dos demais países em relação à carga horária de trabalho, 44 horas. Nós temos, é certo, países que têm uma carga menor semanal de trabalho. Só que são países altamente evoluídos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, de inovação. Então, a produtividade desses países são muito altas. Discutir a redução de salário, de carga horária, nesse momento, sem analisar outros pontos que são fundamentais, me parece temerário. É um tema que chama a atenção de todo o país, principalmente no meio empresarial. Aqui será lançado um documento para ser entregue à Câmara dos Deputados com algumas análises feitas pelo empresariado aqui da capital paraibana, para que possa ser discutido um tempo muito mais amplo com relação à nova escala que está sendo proposta pela Câmara dos Deputados e o governo federal. Essa discussão interfere diretamente na formação dos nossos jovens, na dinâmica das empresas e no equilíbrio entre os direitos e desenvolvimento econômico. Debate importante e extremamente necessário nesse momento tão destacado da história. Afinal de contas, está sendo discutido um tema que mexe com a vida de todos os brasileiros em ano eleitoral. 1h mais 46 minutos, a gente vai para o intervalo muito rapidinho e na volta minha conversa é com o novo secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Jovânio Gomes. O intervalo é rapidinho, a gente volta já, não sai daí. Uma e 47 de volta com Rede Verdade. Minha conversa a partir de agora é com o novo secretário estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Jovânio Gomes. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao Rede Verdade. Satisfação recebê-lo. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo, né? Boa tarde à equipe do estúdio aqui também. E seu convite é uma honra, uma alegria a gente estar aqui, poder conversar sobre as ações do governo do estado, né? Então, estamos aqui à disposição. Para que a Paraíba lhe conheça, quem é Jovânio Gomes? Bom, quando eu assumi a secretaria, muita gente acha que eu vim de fora, né? Na verdade, eu estava em Brasília, mas há 8 meses. Eu sou paraibano, nasci aqui em João Pessoa, né? Mas a minha formação toda foi em Campina Grande, né? Logo com 2 anos de idade eu fui para Campina Grande, me formei lá na época UFPB, passei 14 anos na região norte, né? Acre, Rondônia e Amazonas, e em 2011 eu retornei para Paraíba, para João Pessoa, e desde lá estou por aqui. A pasta de Infraestrutura e Recursos Hídricos já deu um governador e já deu um conselheiro do Tribunal de Contas, a quem você sucede. Você sucede Deusdedit Queiroga, que foi uma das figuras mais técnicas do governo João Azevedo. E agora o senhor assume na gestão Lucas. Como é que o senhor pretende imprimir sua própria marca numa secretaria
que ficou que é uma super secretaria, podemos dizer assim, que é que cuida das obras. Como é que o senhor pretende imprimir sua marca sem perder o ritmo de continuidade que o governador Lucas está exigindo? Bom, todo mundo faz essa pergunta, né, e até às vezes em tom de brincadeira. Sentou um governador e sentou um conselheiro do Tribunal de Contas. Mas assim, eu sou funcionário da Caixa Econômica. Funcionário de carreira da Caixa? Sou de carreira da Caixa Econômica. Estou cedido para o governo do estado da Paraíba e o meu caminho de volta é para a Caixa Econômica. Então, assim, o que está direcionado para frente. Vim com uma honra muito grande, vim bastante feliz, motivado, trabalhar para o meu estado, isso é muito, né, é muito gratificante. E o caminho que eu vou seguir é esse. Em relação à minha marca, como você perguntou, né, a gente procura, chegamos na secretaria, temos um mês que eu estou como secretário, pouco tempo, né, para a gente ainda estar com tudo na mão, mas a gente já avançou bastante. O governador Lucas Ribeiro pediu que a gente continuasse com o ritmo das entregas e, se possível, fizesse tudo para acelerar. Então, a minha meta é essa, acelerar. A gente procura trazer um pouco mais de inovação dentro da secretaria, dentro dos processos, né? Respeitando as pessoas, as entregas, né? E pensando muito, muito mesmo em quem está lá, que é a população, quem de fato precisa, né, dos benefícios, né, que o Estado precisa estar presente e especificamente a quem mais precisa, né? Então, essa é a demanda do nosso governador Lucas Ribeiro, que vem conduzindo aí com todo o gás para todo o nosso secretariado. Bom, se eu fosse relatar obra por obra que está em andamento, eu acho que não daria tempo o programa. A gente vai destacar algumas que são as principais para que o senhor me traga um parâmetro. Ponto do futuro para a gente começar, acho que é a mais emblemática. Ponto do futuro, em que estágio a obra está hoje, qual é o prazo para a gente ver a ponte já inaugurada, como é que está a meta, quais as metas para essa obra? Hoje nós temos, vamos dizer assim, em torno de 60% da obra como um todo executada, né? 60% da obra inteira? Inteira, A nossa meta é a entrega até o final do ano. Mas assim, a chuva tem atrapalhado bastante e pode ser que a gente precise de mais tempo. Então a gente está avaliando isso. A parte de estrutura da ponte, as fundações foram concluídas, né? Está começando já a parte do tabuleiro. E tem a parte também da parte viária, né? Que é lá do outro lado do rio, que iniciou, mas aí está bem incipiente e as chuvas atrapalharam um pouco. Mas assim, a gente procura, né, trabalhar com esse alvo ainda até o final do ano. A obra está num ritmo excepcional, né, muito bom, com exceção desses últimos dias, a chuva. E a gente vai começar agora um período chuvoso, né, e talvez isso atrapalhe essas entregas. Mas assim, em termos de engenharia, a obra está muito bem e a gente está bem motivado aí para entregar o quanto antes mesmo para a população. É importante destacar que a Ponte do Futuro é uma das obras mais esperadas pelo paraibano, né? Ela vai ligar ali Cabedelo, Lucena, coisa que os últimos governadores todos prometiam e a ponte não saía. Hoje é uma realidade, né? Para quem não sabe, assim, hoje, que até quem faz os passeios ali pela região já consegue ver a ponte, a estrutura levantando, então é uma realidade. Então é um sonho antigo, uma promessa bastante antiga, que está sendo concretizada de fato, né? E a gente vai entregar esse equipamento tão importante para o turismo, para o desenvolvimento, para o transporte e mobilidade. Então nós só temos ações positivas para lá, né? Para aquela entrega tão importante para todos nós. O Arco Metropolitano é uma obra que promete desafogar a BR-230, criar um atalho, né, para diminuir o caminho e evitar que os grandes veículos, os veículos de grande porte passem por dentro de João Pessoa. Como é que está essa obra? Algum entrave nela? Alguma dificuldade? Como é que está o caminhamento dessa obra? Nesse momento, a única dificuldade é a chuva. A obra de pavimentação, chovendo, atrapalha. Mas está com mais de 70%, né, executada. A gente tem uma previsão aí para agosto, setembro, está entregando essa obra. Está em ritmo
muito bom também, né? Agora, só as chuvas que atrapalham um pouco. Então, assim, a gente também é uma obra importantíssima, vai desafogar esse trânsito da BR-101 ali naquela região de Bahia, Santa Rita, vai dar um alento grande naquele que é um gargalo ali, né? Todo mundo sabe. Ali no 230 também, ali, ontem, por exemplo, voltando para casa ontem, de Campina Grande, eu peguei um congestionamento terrível ali na 230. Exatamente. Se tivesse o arco metropolitano, eu não pegaria. Com certeza. Então, assim, todo esse transporte de quem vai e de quem vem, né, da região de Recife, Pernambuco, que quer desviar para ir para o interior da Paraíba, não precisa passar na BR-101, né? E quem vem também de Natal também consegue também fazer esse trajeto mais rápido e livrando todo esse trânsito, porque ali praticamente é um trânsito urbano, apesar de ser uma BR ali, mas é um trânsito urbano ali na região de Bahia e Santa Rita, né? Então vai desafogar bastante, é um equipamento também, um equipamento de mobilidade urbana também. Eu falo urbana, que apesar de ser uma estrada, né, uma rodovia, mas ela é mobilidade, afeta, né? mobilidade urbana, ela vai afetar diretamente. E beneficia quem está dentro de João Pessoa, né? Não tenha dúvida, sem dúvida nenhuma. João Beneficia Pessoa vai tá ser dentro. super, a região metropolitana vai ser extremamente impactada positivamente. Dentro de João Pessoa, a gente tem o viaduto do bairro das Indústrias, né? Semana passada foram retiradas as escoras, né? Da obra. É um sinal de que a obra está perto do fim? Isso, também. É uma entrega, não tenho precisamente a data aqui agora, mas está próximo também da gente entregar esse viaduto. Nessas 3 obras que a gente elencou aqui, quanto investimento do Estado a gente tem nessas 3 obras? Quase 1 bilhão. A gente vai para perto de 1 bilhão. Só em 3 obras que eu citei aqui, 1 bilhão. Quase 1 bilhão, o arco metropolitano, a gente vai para mais de 200 e poucos milhões, né? Não precisamente o número. Alguns números, eu ainda, né, como eu cheguei agora, eu ainda estou... A Ponte do Futuro, ela vai para quase 600 milhões de investimento, só a Ponte do Futuro, né? Então, a gente tem uma situação lá de algumas melhorias, algumas ações que foram feitas nas rodovias federais, que vai precisar um ajuste no projeto lá do outro lado da ponte, que a gente vai chegar próximo disso aí de investimento. Vamos falar da questão hídrica. Hoje a Paraíba vive uma situação relativamente confortável com relação aos mananciais. Cidade de Ação, agora há pouco, João Fernandes mostrou a barragem Nova Camará. Uma espécie de infiltração, não sei. Ali oferece algum risco para a população, aquela população que desde 2004 está assustada ali em Alagoa Grande, depois daquele rompimento que houve, Alagoa Nova. Há algum risco ali naquela barragem Nova Camará, secretário? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Por quê? Chegou para mim muito vídeo, muita situação de fake news, vídeos antigos, alardes desnecessários. Então, assim, nós estamos desde, né, antes mesmo de sair em mídia, toda aquela questão daquelas infiltrações que são percolações no maciço, né? A barragem, ela chegou num nível que não tinha chegado antes. Então, à medida que vai subindo, pode surgir algumas infiltrações ou algumas percolações de forma que é natural, né? O ideal é que não tivesse, mas pode acontecer. Nada que justifique nenhuma ação trágica, nada que ponha em risco iminente de rompimento da barragem. Então, assim, as pessoas podem ficar tranquilas quanto isso, porque a gente está acompanhando isso de perto. Com vários especialistas, engenheiros, já existe uma empresa que está acompanhando, com equipamentos, né, que a gente, com a segurança de barragem, a gente precisa monitorar como é que está, né, a pressão no maciço. Então, tem uns equipamentos lá acompanhando, qualquer coisa diferente, a gente, né, obviamente, a gente teria que tomar alguma medida. Então, assim, dentro de tudo aquilo que a gente está acompanhando esses dias e está estudando, não há motivo para isso, né? Independente disso, a gente até entende, Cacá, todo esse alarde e os receios das pessoas que moram lá em face do que aconteceu em 2004. Né? Aquilo foi uma tragédia e, obviamente, é natural que as pessoas se assustem com aquilo. Né? Tá incomum, aquilo ali apareceu, não tinha, porque está agora, e o que é que eu faço? O que é que está acontecendo? Então, assim, nós emitimos uma nota semana passada, explicando, esclarecendo o acompanhamento que a gente está tendo. Então, até o momento, assim, dentro de tudo que a gente conseguiu avaliar, não há risco, né, de rompimento.
Mas mesmo assim a gente vai intensificar os estudos, não só naquela parte de infiltração, em toda a barragem, para que a gente dê segurança para as pessoas que estão lá. Situação semelhante ao que aconteceu com o Camará. A própria Camará, há uns 3 anos atrás, aconteceu a mesma coisa, a mesma infiltração, só que no nível mais baixo. Foi corrigido e essa infiltração de agora é um nível mais acima um pouco da barragem. A barragem de Farinha, lá em Patos, também teve uma situação semelhante, foi corrigida. A barragem de Pilões também. Então, assim, nada que justifique um alarde, um receio de uma... Né? Então, tranquilizando a população lá da região da barragem de Nova Camará, não há risco de rompimento, todos podem ficar tranquilos em casa. Tranquilo, e a gente está acompanhando, né, de perto, né, para que dê segurança cada vez mais assim, né, tranquilizar as pessoas. Bom, existem comunidades rurais, eu acho que em todo o estado ainda, que aguardam a chegada de água tratada nas torneiras. Como é que a Secretaria está trabalhando isso? Quais são os principais pontos de projetos de adutoras que estão em andamento? O que é que dá para ser entregue ainda nesse primeiro semestre? O que é que tem no planejamento da Secretaria? Olha, nós temos em andamento obras estruturantes que vai trazer segurança hídrica para a região do Cariri, obra de 413 milhões, né? Vai beneficiar mais de 18 municípios na região. A região, o ramal do Curimataú também, são mais 530 e poucos milhões investidos lá. Então, assim, só temos que a gente deu ordem de serviço agora, o canal a terceira etapa do canal, né, de Acauã, Araçagi. Temos uma barragem sendo em execução também pela CAGEP, a barragem de Cupsura, mais de 120 milhões, que vai trazer segurança hídrica para a região metropolitana por mais 25 anos. Então, assim, existem muitas ações estratégicas da Secretaria, do Governo, né, do Governo do Estado, nessas obras de segurança hídrica. É uma política que foi já implantada no governo anterior, o governador João Azevedo, e o governador Lucas Ribeiro determinou essa diretriz para que a gente dê continuidade a isso. Então, essas obras são estruturantes, importantes. A gente já tem até estudado também que acho que seria até uma redenção do sertão, uma adutora para Patos, né? São valores bastante significativos, né? A gente estima quase 600 milhões também, uma adutora para lá. Então, assim, são investimentos importantes que o governo do Estado está monitorando, está investindo, e a gente vem trabalhando para isso. Também temos, na nossa estratégia, a gente pensar também em saneamento rural, né? Esse final de semana, tivemos acompanhando o orçamento democrático, a gente vê como é importante, né, as comunidades rurais, né, as quilombolas, chegar água lá, Cacá. Assim, é uma coisa que só estando lá para saber a alegria das pessoas, o quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, esse é um objetivo também do governo do Estado. Perfeito. Conversei aqui no Rede Verdade com o novo secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Jovânio Gomes. Secretário, boa sorte, sucesso na nova missão. Conte sempre com a gente aqui. Um forte abraço. Obrigado, Cacá, pelo convite. Obrigado a quem está em casa também. Deixar um abraço assim, bastante importante para os funcionários do Estado. Essas chuvas que tivemos aqui, nós trabalhamos dioturnamente, dando apoio, acolhimento às pessoas. Agora a gente está na fase de reconstrução. Então, assim, o pessoal da Defesa Civil, o pessoal da SDH, o pessoal da foram gigantes. Então, foi um negócio assim maravilhoso. E eu cheguei, né, sendo testado com isso aí e uma prova de fogo, né? De tudo isso. Também um abraço especial para a turma toda. Obrigado para quem está em casa também nos ouvindo. E a gente está à disposição na Secretaria. Obrigado, secretário. Um abraço. Ponto final no Rede Verdade. Eu espero você logo mais às 5 da tarde na Arapuã FM, nos 60 Minutos, ao lado de Ednei Oliveira e Washington Luiz. Amanhã logo de manhã, na Band News FM 101,1 MHz, que é a rádio de notícias do Sistema Arapuã de Comunicação. E às 1h30, nosso encontro aqui no Rede Verdade, logo após o Cidade de Ação com o João Fernandes. Mas não mude de canal não, continue com a gente. Vem aí ela com o Tarde da